padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com a graça de Deus, estamos iniciando esse mês de agosto, seja ele todo muito abençoado, iniciando como mês vocacional, como é uma bela tradição no caminho da nossa igreja em todo o Brasil. Mês vocacional, mês de agosto, tempo de escutar os apelos do Mestre que nos chama ao seu seguimento. O apelo simples, mas interpelante: vem e segue-me. Compreendermos, portanto, todos como vocacionados. Você é vocacionado, você é vocacionada. Somos todos chamados ao seguimento dele. Somos chamados a nos ver, portanto, como irmãos e irmãs uns aos outros e solidificar nossos laços de fraternidade. É por isso que somos vocacionados. Não somos vocacionados simplesmente para fazer, somos vocacionados a ser. Aqui lembro que o ambiente familiar é, pois, o lugar escola para esta experiência. A família é chamada, sem formalidades, a ser um ambiente de educação. É neste ambiente familiar que aprendemos a arte desta convivência humana e da escuta do Senhor que nos chama. A família é que introduz a fraternidade no mundo, lembremos-nos, porque ela é a primeira escola da fraternidade. É o crescimento na aprendizagem de cuidar uns dos outros, de ajudar e ser ajudado. Essa é a nossa vocação. Vamos abrir o coração e escutar o Senhor que nos chama e nos interpela por sua palavra. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amado e amada de Deus, o Senhor é o Deus da misericórdia e por isso é o Deus da proximidade. Lembremos-nos, neste horizonte bonito do Ano Santo da Misericórdia que estamos vivendo, fecundando a nossa experiência, sobretudo no caminho deste mês vocacional. Por isso, o Senhor, ao sair do barco, viu uma grande multidão. Qual foi o seu sentimento? Que deve ser o sentimento a presidir os sentimentos do coração de cada um de nós, porque somos seus discípulos e discípulas. Ele encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. O Senhor assim faz depois de ter sabido que João Batista tinha sido morto, quando partia para um lugar deserto e afastado. Mas as multidões, sabendo para onde ele tinha ido, seguiram a pé pelas cidades para o encontrar. Há no coração do povo, no coração de cada um de nós como povo, o desejo e a necessidade de encontrar este Senhor, que nos olha sempre com compaixão. Precisamos nos colocar diante dele pela procura do nosso coração para sermos destinatários da sua compaixão. Não podemos ficar longe deles. As multidões percorreram caminhos pelas cidades, a pé,
à sua procura. O nosso coração é chamado também a viver desta procura, ainda quando não nos deslocarmos de lugares para lugares. O Senhor é compassivo, cura, cuida, porque a compaixão verdadeira é aquela que cuida e cura e devolve a inteireza. Uma lógica que somos chamados e desafiados a aprender, desmanchando outras lógicas que presidem o coração de nós todos. Por isso que, ao entardecer, os discípulos, aproximando-se de Jesus, lhe disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada, despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus chama-os a dissolver aquela lógica que presidia o coração deles, dizendo: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. O confronto aumenta a intenção, porque eles dizem: só temos 5 pães e 2 peixes. É muito pouco para tanta gente a ser alimentada. Jesus então pede: trazei-os aqui. As multidões se sentaram na grama. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos, pronunciou a bênção. Partiu os pães, distribuiu aos discípulos e os discípulos distribuíram às multidões. Só na medida em que há uma outra lógica, senão esta lógica da mesquinhez, dos cálculos, mas a lógica da misericórdia, só na medida em que essa lógica preside o nosso coração é que nós encontramos soluções. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Nós somos chamados, portanto, a presidir a nossa vida com uma lógica nova. Hoje, iniciando o mês vocacional, me lembro agora de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, que tanto ajudou cada um a presidir a sua vida com uma lógica, a lógica da misericórdia e do amor. Por isso ele pergunta assim: será que Deus não merece todo o nosso amor? Ele nos amou desde toda a eternidade. Sabendo que o homem se deixa cativar com os benefícios, quis atraí-lo ao seu amor por meio de seus dons, deu-lhe alma dotada, a sua imagem, de memória, inteligência, vontade, deu um corpo provido de sentidos. Para ele criou também o céu e a terra com toda a multidão de seres. Por amor do homem criou tudo isso, para que todas as criaturas servissem ao homem e o homem, em agradecimento por tantos benefícios, o amasse. E não se contentou só com isso, de belas criaturas. Para conquistar todo o nosso amor, foi ao ponto de dar-se a si mesmo, totalmente a nós. Por isso o Pai Eterno chegou ao extremo de nos dar o seu Filho único. Vamos pedir a Deus que esta lógica presida nossos corações, para que nós sejamos verdadeiros discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia,
que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.